pessoal, hoje nós vamos iniciar a reabilitação do Anderon para essa segunda fase da temporada desse ano. Ele está com uma inflamação no tendão patelar, já fez alguns processos médicos, trabalhou alguma parte anti-inflamatória, mas hoje nós vamos dar início à reabilitação da parte de fisioterapia dele. Nós trabalhamos sempre em 2 blocos. O primeiro bloco que a gente trabalha é a manutenção semanal dele, onde eu trabalho as mobilizações e liberações miofasciais, os ajustes quiropráticos, vejo o que ele vem desenvolvendo durante a semana e quais as principais queixas dele. Porém, esses dias ele não tem treinado, não tem conseguido treinar e a gente resolveu fazer uma habilitação para um treinamento e uma reabilitação conjunta na fisioterapia, na quiropraxia e liberação miofascial. Então eu vou trabalhar em 2 blocos com ele. Nesta primeira fase aqui no consultório, a gente vai trabalhar a manutenção semanal, fazer as liberações, fazer as manipulações, para que num outro estágio que a gente também vai compartilhar com vocês, a parte de trabalho mais proprioceptivo da fisioterapia, um trabalho mais específico. 2021 saiu um artigo muito robusto, muito bacana, falando sobre tratamento do tendão patelar, né? O tendão patelar é uma estrutura que precisa de carga, apesar de eles estarem habituados com cargas altas, nós vamos trabalhar essas cargas progressivas de maneira mais equalizada, de maneira mais estruturada. 4 primeiras semanas a gente vai trabalhar de uma maneira e a gente vai vendo como que isso vai se desenvolver, como que o Anderon vai reagir. Hoje, basicamente, a literatura fala que esse tratamento do tendão patelar é um tratamento ativo. Numa primeira fase, a gente vai começar a fazer exercícios de isometria, mas tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica. Depois a gente vai ganhando amplitude de movimento e aumentando a carga. 2021 tem um artigo falando sobre isso. Anderon, basicamente nós vamos trabalhar cuidando do seu processo inflamatório, estabelecendo esse processo inflamatório, eliminando esse processo inflamatório e a gente vai evoluindo para a carga progressiva. Conforme você vai evoluindo, nós vamos aumentando o trabalho. Pessoal, é muito importante que vocês saibam que os atletas de elite, os atletas de altíssima performance, eles têm particularidades diferentes de outros pacientes comuns. Por exemplo, o Anderon já competiu uma competição com o pé quebrado e não sabia que o pé estava fraturado. Uma dádiva dos ninjas. E a recuperação para esta lesão que ele teve, nós acreditávamos que fosse ser mais demorada e ele conseguiu se reabilitar 4 semanas antes do que a gente tinha previsto. Então nós vamos começar um trabalho hoje, nós não temos mais ou menos 4 semanas aí, a gente vai aferir como ele está com esse resultado, mas pode ser que a resposta dele ao tratamento seja muito boa e que ele consiga se recuperar muito mais rápido. O tendão é a estrutura que está relacionada com força, né? É um alarme para força, então trabalhar essa sobrecarga progressiva antes de qualquer coisa nas 2 fases, tanto na fase excêntrica como na fase concêntrica, para que você possa de novo ir se readaptando, cessando esse processo inflamatório. Ele está habituado a trabalhar com cargas altíssimas e nesse momento ele não está conseguindo nem completar esses exercícios com dor e não está conseguindo sentir confiança. Hoje no consultório, basicamente, nós vamos fazer a parte de manutenção semanal. Eu trabalho uma vez por semana com ele aqui, reabilitando a mobilização miofascial, reabilitando as estruturas musculares. E na sequência, nós vamos começar essa parte mais ativa mesmo do tratamento. Bora lá? Como ele trabalha com bastante carga, muitas vezes acaba sobrecarregando o ombro. Um dos músculos mais sobrecarregados é o supraespinhal, que eu vou fazer liberação. Eu sempre uso com ele o meu método ATR1, que é o meu método de liberação miofascial. Ó, eu localizo o acrômio aqui, a estrutura do acrômio, e depois eu já faço a inserção do dedo dentro do supraespinhal aqui, que é o músculo. O
supraespinhal, esse músculo, a função dele é de afastamento do braço, de abdução. Então ele afasta o braço do corpo para elevar. Toda a sobrecarga que ele faz com a movimentação gera dor no ombro, mas gera um processo que a gente chama dor referida na região anterior do ombro. Olha que interessante, o músculo dói aqui, mas a dor no ombro é na região anterior. Então, se você tem um paciente que tem dor na região anterior do ombro, comece tratando por esse músculo aqui, o supraespinhal. 45 a 60 segundos de digestão. À medida que eu percebo que ele vai soltando. O sentido dessa manobra aqui é do crânio para a cauda, crânio caudal. Faça essa dispersão. Não fica cutucando, né? Você faz a dispersão e segura 45 a 60 segundos. Terminei, eu faço um alongamento miofascial e depois numa outra fase eu retreino, mas isso eu mostro separado depois. Aí eu vou tratar um outro músculo importante dele, também através do meu método tampinho, o músculo infraespinhal. Eu localizo aqui, ó, a espinha da escápula e ele está em 3 pontos, mas a região principal dele é essa região aqui. O músculo infraespinhal, ele é um rotador externo, ele roda para fora, é aquele movimento que você vai pegar a bolsa atrás do carro, ou que você vai pegar um objeto para trás e você sente dor. A dor também é na região do ombro, na região anterior do ombro. Ó, localizei a espinha da escápula, conecto nele e faço a dispressão. 45 a 60 segundos também. Uma dica importante para quem for tratar esse paciente é se ele não suportar ficar com o braço atrás das costas, eu posso mantê-lo relaxado. Não deve ficar mobilizando o dedo. Faz a compressão, a digitocompressão, polegar sobre polegar, 45 a 60 segundos, e eu solto. De boa e Anderon. Dói, né? Essa é a primeira parte do músculo. Tudo aqui. Feito isso, eu termino com a liberação, depois do retreinamento também. Avalia, trata, retreina. Avalia, trata e retreina. Faça a mobilização para acontecer a circulação. O terceiro músculo que eu trato é o redondo menor. Eu posso tratá-lo deitado aqui, estico o tríceps, Anderon PV, no final do tendão do tríceps. Nessa inserção, relaxa, está o redondo menor. Eu faço uma compressão lateral e lateral para lateral, 45, 60 segundos, mas presta atenção que para mim, esse é um dos músculos mais doloridos de ser tratado. Também é um rotador externo, um rotador lateral, faz aqueles movimentos do ombro, rotaciona para fora. 45 a 60 segundos, uma compressão lateral. Isso também tem uma dor referida na região anterior do ombro. O ombro, ele tem 4 músculos importantes no trabalho que a gente realiza, principalmente para os atletas de levantamento de peso ou de esportes overhead. Supraespinhal, que é um abdutor, tem a movimentação de afastar o braço do corpo. Infraespinhal e redondo menor, que são rotadores laterais ou rotadores externos, e o subescapular, que é um rotador interno. A gente vai fazer o tratamento do subescapular na hora que ele virar de frente. Então eu costumo tratar por partes. Trato a região do ombro, depois a lombar, volto para o trapézio, pernas e a gente trata a região supraespinhal, sentido crânio caudal. E aí a gente tratou o músculo abdutor, o supraespinhal, dor referida na região anterior do ombro,
localização do acrônio na fossa do supraespinhal. Agora eu vou tratar o infraespinhal, ó. Eu acho, se o paciente me permitir, colocando na ponta lombar, acho a espinha da escápula, localizo a espinha da escápula na região medial, na região inferior, então os dois pontos principais. Só que o sentido agora é do teto para a maca aqui, ó. Eu localizo, é um músculo bastante dolorido de ser tratado. Quando eu comprimo ele aqui, o paciente pode referir dor na região anterior do ombro. Polegar sobre polegar, sentido teto maca, não fica cutucando para frente assim. Termina a liberação, eu faço um alongamento miofascial. Na sequência, eu localizo o tendão do tríceps, uma pressão lateral. Eu já vou fazer o trabalho do músculo redondo menor, que é aquilo que eu acabei de falar. Ele vai xingar, é lógico, não é gostoso. Talvez esse seja um dos músculos mais doloridos de ser tratado no corpo humano, mas é um músculo muito importante, principalmente para os atletas que fazem levantamento de peso ou balanço na barra. 45 a 60 segundos sempre. Mobilizo, depois eu vou retreinar. Esse músculo, sempre pelo meu método, avalio. Tratamos os dois supra, os dois pontos do infra e os dois redondos menores. Agora eu alterno, eu trabalho a musculatura do quadrado lombar. O quadrado lombar está localizado entre a última costela e o ilíaco. Quando eu tenho essa linha do ilíaco e essa linha da costela, eu tenho o quadrado lombar. Nesta posição em que ele está, eu trato no sentido teto-maca. Se for um paciente com uma musculatura densa, eu também posso fazer a mobilização desse músculo com o cotovelo. Sempre no sentido teto-maca aqui. 45 a 60 segundos, ele já está habituado com essa tortura, né? Só pode perguntar, o André, mas o André não está com dor aí? Não, ele não está com dor, mas como ele vai voltar a sobrecarregar, a gente já trabalha para essa musculatura. Sempre que eu faço esse trabalho semanal, que eu faço essas mobilizações, essas liberações, é para que ele esteja com o corpo apto a desenvolver todo o trabalho muscular que ele tem que fazer. Tá? Então eu sempre procuro trabalhar, fazer a manutenção das estruturas chaves no tratamento dele. Ombro, lombar, joelho, quadril, articulações e musculaturas que serão sobrecarregadas durante todo o trabalho. Desta maneira eu faço um trabalho preventivo, mas se durante o processo de treinamento que ele tem a semana toda, ele sente alguma coisa específica, ele me relata e aí a gente começa o tratamento sempre por essa estrutura que ele está sentindo mais. Uma das coisas muito importantes e bacanas da gente dividir é que quanto mais na prevenção você trabalha, acontecem duas coisas. Você vai ajudá-lo a melhorar a performance, além de prevenir a lesão. Então o ganho da performance às vezes é muito maior do que a própria pensamento de prevenção de lesão. Se ele tem um corpo livre de restrições, se a musculatura está funcionando bem, se ele está fazendo os trabalhos numa amplitude boa de movimento, ele consegue potencializar os resultados dele. Faço as mobilizações, aí faço o alongamento, depois eu ainda complemento com uma mobilização miofascial mais específica, com câmera, alguma coisa. Bom, foi o ombro, foi a lombar, agora vou um pouco no romboide, que é um músculo dolorido também. É um músculo que os idosos costumam falar assim: tá doendo meus pulmões. Desculpe!
porque ele está em cima, né, da parte dos pulmões mesmo, nos movimentos de inspiração e expiração. Se ele tem um ponto gatilho ativo, acaba sobrecarregando essa estrutura. Então é uma estrutura que eu gosto de tratar. Sempre para localizar. Você não consegue localizar o romboide, essa é uma maneira fácil de localizar o romboide. Ângulo superior da escápula, ângulo inferior da escápula, ele está praticamente conectado na escápula em 3 pontos, superior, medial e inferior. Eu gosto de começar sempre pelo mais dolorido, que é o medial. Se você não conseguir identificar rápido, conecta na lateral da escápula, volta um pouquinho. O sentido aqui da pressão é teto max. Ângulo inferior da escápula. Ó. Tá sentindo a dor referida no ombro. Por causa do posicionamento. E aí mais 45 segundos no ângulo superior da escápula. É um pouco dolorido. Gostoso, Anderon? Isso. Nenhuma liberação miofacial é bem sucedida se ela não for precedida de um alongamento miofacial. Então eu faço alongamento, depois vou fazer o retreinamento. Eu prefiro alongar uma estrutura maior, alongo. Região medial, eu gosto porque a região medial é a região mais dolorida. É normal acontecer essas hiperemias no local que você fez a dispersão, tendo que eu palpo isso no ângulo inferior, 45 a 60 segundos. Em pacientes com a pele mais claras, você vê claramente a região que você fez, a liberação que você fez do trabalho. Mobilizo. Nesta hora que eu já vejo se há uma restrição escapular, porque depois eu vou fazer uma manipulação dessa escápula, então eu verifico a mobilidade da escápula na hora que eu já estou alongando aqui. Eu fiz um trabalho geral no tronco dele. Anderon, agora eu quero que você flete a perna que você está sentindo mais restrição. Tem uma flexão, é uma avaliação visual aqui, só para ter um comparativo. O quanto isso está restrito à outra. Em termos de amplitude, ele não tem grandes diferenças de amplitude de movimento aqui. Amplitude de movimento normal. Toda a dor na região anterior do joelho, vocês precisam observar a região posterior. Um músculo importante que a gente vai tratar agora, que é o músculo poplíteo. Esse músculo poplíteo é um músculo biarticular. O que quer dizer? Ele atravessa duas articulações. Ele tem duas articulações na qual ele se conecta. Como o sistema nervoso é protetivo, sempre que há uma lesão inflamatória, toda a musculatura que está agregada para fazer o trabalho, ela vai contraturar, ela vai tentar estabilizar para que esse joelho não faça muitos movimentos. E isso acontece e provoca a formação de alguns pontos gatilhos. Então, trabalhar a liberação miofascial dessa estrutura vai permitir que eu ganhe amplitude de movimento, tá? Eu localizo a fossa poplítea, palpo a fossa poplítea,
tíbia e fíbula aqui, ó, na região fibular. Faço uma movimentação de lateral para medial na fossa poplítea, localizo o músculo poplíteo e faço a digitopressão no sentido teto-mate. Posso fazer uma leve flexão no pé para minimizar, mas é uma estrutura dolorida, ó. Dentro da fossa poplítea eu agrego o máximo esse músculo que eu puder e faço essa mobilização. Lembrando que para que haja uma amplitude de movimento melhor, esse músculo é fundamental. Então, tratar o músculo poplíteo vai fazer com que o seu paciente melhore a amplitude de movimento do joelho. Independente do local da dor ser anterior, eu tenho que tratar esse músculo. 45 a 60 segundos. Eu alongo de uma maneira diferente. Eu vou pedir que ele coloque o pé na maca e faça uma extensão do joelho. Estende, estende, estende. Apoia todo o pé, observa. Estende, 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 estende. Nenhuma liberação é bem sucedida se ela não for precedida desse alongamento miofascial. E depois o retreinamento. Eu sempre vou tratar bilateral, é importante isso. Como hoje é um tratamento de manutenção, eu estou fazendo uma manutenção geral, eu gosto de trabalhar todas as estruturas. Como ele tem um joelho que está mais inflamado, a tendência é que ele acabe sobrecarregando o outro joelho. Então eu já faço uma manutenção preventiva, já faço uma liberação preventiva dessa estrutura aqui. A quiropraxia ela é muito importante na evolução do paciente neste sentido. Você não precisa fazer ou uma coisa ou outra coisa. Você pode fazer uma coisa e outra coisa. Você pode trabalhar a liberação miofascial e a quiropraxia e a reabilitação funcional. Você pode trabalhar a reabilitação funcional e a mobilização miofascial. Então uma coisa não exclui o outro. Pelo contrário, essas técnicas juntas nessas ciências vão potencializar o tratamento do seu paciente. Feito isso, 45, 60 segundos, eu alongo. O tempo da liberação é de 45 a 60 e o tempo do alongamento é de 30 segundos. Bom, nós trabalhamos todas as estruturas específicas dele que estão gerando lesão ou que podem gerar lesões. Agora eu vou para uma parte que ele particularmente gosta muito, que é a parte de relaxamento muscular. Eu uso um óleo neutro, um óleo mais quente para promover a circulação e eu faço a mobilização através de uma massagem mesmo. Eu vou fazer a liberação do bíceps femoral e do poplíteo, a gente já trabalhou. Eu vou fazer de uma forma geral agora do bíceps femoral primeiro. Uma massagem simples mesmo, mas eu gosto muito onde você rompe a estrutura muscular aqui, ó, conecta essa região, essa parte superior da mão na estrutura muscular e trabalho primeiro a região do bíceps femoral aqui. Trabalho desde da origem da prega glútea aqui e termino no poplíteo, onde a gente já trabalhou isoladamente. Termino no poplíteo, onde a gente trabalhou. Essa é uma excelente técnica se você quer trabalhar a liberação do bíceps femoral. Você conecta a parte superior da mão na prega glútea, trabalha no direcionamento do bíceps até a fossa poplítea e termina no poplíteo que você já tratou separado. Conecta, vai rompendo a estrutura, vai acabar promovendo um relaxamento muscular, um aumento na temperatura, esse aumento na temperatura vai provocar um aumento na circulação do sangue, como consequência, um melhor aporte de oxigênio na estrutura muscular e um relaxamento da musculatura. Eu trabalho primeiro o bíceps femoral, conecta a estrutura da mão, ó, deixa o corpo descer pela ação da gravidade, já é o suficiente para promover uma boa ruptura muscular aqui, ó, uma boa pressão na musculatura para que possa haver esse ciclo que eu falei, aumento
da circulação, aumento da temperatura, aumento da oxigenação, melhora no aporte muscular e o relaxamento muscular. Agora eu trabalho da mesma maneira o gastrocnêmio medial e lateral e termino no solo. Então, gastrocnêmio lateral e medial, termino no solo, músculo solo. Gastrocnêmio medial e lateral e termino no solo. Gastrocnêmio medial e lateral, termino no solo. A hora que eu tiver uma boa densidade, eu posso passar todas as musculaturas que eu trabalhei. Bíceps femoral, poplíteo, gastrocnêmio e termino no solo. Agora eu faço o mesmo trabalho de relaxamento na dorsal dele, na lombar. Nós já trabalhamos pontos específicos, mas eu preciso promover um aumento na circulação. Eu gosto muito das técnicas de massagem, apesar de ser um pouco mais intenso, porque a estrutura muscular dele é muito grande, eu acabo fazendo a liberação. Trabalho o trapézio. Essa é uma técnica muito bacana para você relaxar o trapézio do seu paciente que está com dor de cabeça. Você conecta a região superior das mãos no occipital e vem trabalhando. E só termina no acrômio. Conecta a mão no occipital e trabalha. Só termina no acrômio. Faz isso bilateralmente. Conecta no occipital e termina no acrômio. Conecta no occipital e termina no acrômio. Umas 10 repetições cada lado. Depois você faz uma repetição bilateral. Excelente para pacientes que têm sobrecarga muscular nessa região, para combater o estresse, dor de cabeça. Do occipital até o acrômio. Do occipital até o acrômio. Também umas 10 vezes. E pode complementar nos romboides que a gente já trabalhou separadamente. Se for um pouquinho mais de tempo, você pode descer até na lombar.
a liberação do ilho-psoas, que é um músculo que ele adora. Isso. Espera só um minuto. Nossa, c... de agulha. Nossa. Gostoso, Anderão? Delícia, né? Pra quem acha que quiropraxia é massagem, é isso aqui, ó. Relaxamento muscular no lounge do André. Isso. Termino. Abraça a perna. Eu alongo. Nenhuma mobilização é bem sucedida se não for precedida desse alongamento. Fácil. O ilho-psoas é uma junção de dois músculos, o ilíaco e o psoas maior. O psoas tem origem em L1, se junta dentro do ilíaco com o músculo ilíaco e se insere mais ou menos na linha trocantérica. Do abdômen para a coxa ele faz a flexão do tronco e do quadril, do ilíaco para a coxa, ele faz a flexão da coxa. Então ele é o principal flexor do quadril junto. É um músculo que vai te ajudar a ter performance no agachamento, mas é um músculo extremamente importante se você tiver com dor lombar. Nenhum tratamento para dor lombar é efetivo se não tiver a liberação desse músculo. Faço a liberação e depois eu faço o alongamento. Flete a perna. 45 a 60 segundos para liberar e 30 para alongar. Galera, agora eu vou mostrar para vocês, eu sempre falo isso em curso e a galera não acredita. Eu vou mostrar a manobra que o Anderon mais gosta, é uma manobra que chama Vida Louca. Deixa eu falar pra você. Eu aprendi na internet e hoje vou compartilhar com vocês. Segura aí, Anderon. É uma manobra para coxa femoral. Como ele trabalha com muitas cargas, é uma manobra que provoca um alívio muito grande nele. Mobiliza, mobiliza, faz uma leve abdução e thrust. Mobiliza, mobiliza, faz uma leve abdução e thrust. Pessoal, todas as dores referidas acabam sendo referidas na região anterior do ombro. E eu gosto de trabalhar muito o deltoide anterior aqui. Faço um leve relaxamento, porque não é uma região gostosa, é uma região muito dolorida. A carga acaba acontecendo, né, uma sobrecarga no tendão. Isso reflete as dores aqui. 45 a 60 segundos também. Eu gosto, às vezes, de trabalhar uma mobilização ativa. Acaba sendo uma maneira de distrair o atleta, o paciente, para que ele não tenha tanto esse reflexo de dor aqui. Terminou, faço o alongamento miofascial. Gosto também de trabalhar o peitoral. Toda a musculatura acaba tendo reflexo no ombro, musculatura do peitoral. Então faço uma pinça, faço uma pegada em pinça e vou mobilizando, ó, provocando essa rotação do ombro num movimento muito parecido com o que ele faz no snatch, já para ter uma amplitude de movimento maior. Alongo.
Galera, esse foi o atendimento que eu faço semanal com o Anderão Primo aí, essa máquina tanque de guerra. Esse foi um primeiro dia de preparação. Provavelmente vocês vão acompanhar a reabilitação. Ele costuma ser bastante dedicado nesse processo de reabilitação. E eu conto com a torcida de vocês pra gente devolver esse moleque logo pra arena e jogar os pesos pra cima. Fechou? Tamo junto, Anderão. É nóis.